palavra do Senhor em 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, versículo 34. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vou ler novamente. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? E nesta noite nós podemos reconhecer que o nosso Deus, Ele é bom, que a tua misericórdia e a tua graça na nossa vida, né? E nesta noite nós tiramos o melhor momento para nós estarmos aqui na casa do Senhor para adorar. Esse versículo ele é muito poderoso, porque a bondade de Deus, o amor de Deus, pela minha vida e pela tua vida nesta noite. Então que nesta noite você possa oferecer ao Senhor o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, porque Ele já se faz presente aqui. Antes mesmo de nós chegarmos, Ele já estava aqui. E eu tenho a certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida nesta noite, amém? Então vamos falar com Ele nesta noite, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós nesse dia. Talvez você possa falar, mas irmã, você não sabe o que eu passei. Passei um dia hoje atribulado. Mas agradeça ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, amém? Senhor Deus, estamos diante da tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Somos gratos a Ti por mais um dia, podemos estarmos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para agradecer o Teu santo nome, Pai. Porque nós sabemos que Tu és um Deus amoroso, nós sabemos que Tu és um Deus bondoso, ó Pai. Então, Senhor, fica conosco nesta noite, fala aos nossos corações, através do louvor e através da Tua palavra, Pai. Nós queremos render a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Porque Tu és fiel, Tu és digno de receber todo o louvor e toda a adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar ao Senhor.
Mas a confirmação vem do Senhor, porque o plano do Senhor é melhor do que os nossos. Amém? É só contigo.
irmãos passem convosco. Amém? Nós vamos fazer o seguinte: você vai receber uma unção agora em nome de Jesus, que Deus ouvir nos ajudasse. Você recebe a unção e volta para o lugar, em nome de Jesus. Amém? Por favor. Também recebe a unção e volta para o lugar. Daqui nós vamos ver a palavra do Senhor.
poderoso? Jesus. Eu falo grande, forte, poderoso, porque nosso Deus é grande, forte e é poderoso. Amém, amado? Então vai abençoar nossa vida um pouquinho no Deus. Estende as mãos dos céus agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós consagramos os dízimos e ofertas para a manutenção da tua casa, em nome de Jesus. Sabe o lugar bem presentado, Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus, amém? Boa noite, igreja. A paz. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis. No capítulo 32, versículo 22. Gênesis capítulo 32, verso 22, quando o pastor me comunicou que eu estaria ministrando, eu gostaria de ministrar algumas palavras no meu coração, mas na terça-feira, enquanto eu orava com a igreja aqui na frente, Deus tocou muito no meu coração sobre essa palavra, onde há muito tempo eu já havia ministrado sobre ela, mas o Senhor ardeu no meu coração, e tinha 3 palavras ali sentadinho, enquanto o Senhor, vamos naquilo que o Senhor ardeu no meu coração na terça-feira. Quem encontrou, diz amém. Amém. Gênesis capítulo 32, versículo 22, diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Verso 23: Tomou-os e fez-os passar a ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Verso 24, e é aqui que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Jacó, porém, ficou só. A palavra deixa bem clara. Jacó manda todo mundo passar à frente. Passa as esposas, passa os filhos, passa os servos, passa os animais, mas o principal fica. O principal para. E a Bíblia deixa bem claro: Jacó ficou só. Val de Jaboque era o lugar de encontro de Deus para com Jacó. Continuando: E lutou com ele um homem até o romper do dia. Curvem suas cabeças. Eu quero orar com vocês e entregar essa palavra ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai, eu levanto a minha voz diante do Teu trono, diante da Tua presença. Pai, que essa atmosfera, Senhor amado, da Tua presença, a Tua glória está sobre nós conseguimos sentir o Teu poder, o Teu amor, Senhor, e eu consigo sentir o mover espiritual sobre o Teu templo, ó Pai. Senhor, Tu nos deste uma palavra, Pai, aonde fala de ponto de encontro, ponto de transição. Senhor, que tudo aquilo que estiver no Teu coração, ó Pai, possa inundar sobre o meu coração, e cada coração desta noite possa receber da parte do Espírito Santo de Deus uma palavra de conforto, uma palavra de avanço, uma palavra de coragem, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra que vai mexer com alicerces, assim como mexeu com os alicerces de Jacó. Senhor, que possa haver um grande mover do Teu Espírito, que diminua eu, mas que cresça o Teu Espírito sobre mim, e que cada palavra direcionada seja pelo Teu Espírito e não pela minha carne, mas revelada ao Espírito Santo do Senhor, através da minha boca, que sou Teu servo, e assim eu entrego essa palavra em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Quando nós lemos Gênesis 32, nós começamos a entender a história de Jacó. A Bíblia vai narrar e vai contar que Deus fala assim para Jacó: Jacó, está na hora de você voltar.
você voltar para a terra dos seus parentes. Está na hora de você voltar para a casa de seu pai. E Jacó sente medo. Porque quem conhece a história de Jacó sabe que ele sai fugido. Ele corre de Esaú. Ele rouba a primogenitura de Esaú. E depois disso, a história de Jacó, a Bíblia deixa bem clara que tudo que ele conquista é na base de muito esforço debaixo da presença de Deus. A presença e a glória de Deus estavam sobre Jacó. Mas Jacó ralava muito para ter as coisas dele. A Bíblia diz que Jacó foi abundantemente próspero. E isso se acontece de fato através da palavra que é lançada sobre ele quando ele pega a primogenitura. Havia uma palavra de bênção sobre a vida de Jacó, mas ele estava longe da casa dele. Ele estava distante da terra dele. O coração de Jacó estava distante do pai. E quando eu comecei a me pegar nisso, e se eu chorar aqui é normal, porque faz uns dias que eu venho para a igreja e meu coração anda muito quebrantado, principalmente na hora dos louvores, meu olho começa a se encher de lágrimas. Então, se as lágrimas escorrerem, será normal. Jacó estava com saudade da casa do pai. No fundo, ele pega a bênção. Ele se torna um homem próspero. Ele se torna um homem abençoado, um homem de sucesso, um homem de terras, um homem de gado, um homem de servos. E é tão abençoado que a Bíblia diz que ele tem 11 filhos. E no meio de toda essa confusão, a tribo de Israel surge. As 12 tribos. Sabe o que Deus me faz questionar e lembrar na história de Jacó? Ainda que as nossas vidas possam ser um mar de confusão, não é sinal que Deus não está trabalhando. Até mesmo um sinal de confusão, de embaraço, Deus está agindo e colocando cada peça no lugar, para que cada peça possa desempenhar uma função estratégica no futuro. Jacó não tinha noção disso, mas enquanto ele ia desenvolvendo, crescendo, evoluindo, Deus estava trabalhando no meio do caos da vida dele. Havia um trabalhar de Deus, mas o homem natural não conseguia entender. E é aqui que me pega, porque todo filho que fica distante do pai, distante da mãe, distante daquele parente que mais ama, o seu coração sente saudade, não é? Ora, se eu fico um pouco longe do meu pai, da minha mãe, eu sinto saudade. Às vezes eu penso comigo, Senhor, eu passo o dia fora de casa, e quando eu volto para dormir apenas, ainda mais agora trabalhando fora de serviço. Então eu tenho pouco contato com meu pai, pouco contato com a minha mãe, pouco contato com meus animais que estão ali, a não ser na hora que eu chego à noite. E eu fico pensando, será que Jacó não tinha essa saudade da terra dele? E aqui vem uma ênfase para nós. Será que o teu coração não está com saudade do pai? Mas não é do seu pai terreno, é do seu pai que está no céu. Será que o teu coração não sente saudade da presença de Deus sobre a tua vida? Será que o teu coração não sente saudade da presença de quando as bênçãos do Senhor estavam chovendo sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu trabalho, sobre o teu lugar? O coração de Jacó estava sedento pelo pai, mas havia medo no coração dele, pastor. Todos os cultos de 2026 em que nós participamos aqui na nossa igreja, Deus foi muito claro. Ano de transição, ano que nós vamos avançar, ano em que nós saímos de 2025, talvez de uma terra seca, de uma terra estéril para uma terra fértil. Mas para que essa transição ocorra, eu preciso enfrentar o que está do outro lado. Para mim fazer essa
transição, eu preciso passar para o outro lado. Para mim avançar, eu preciso vencer o que está do outro lado. Jacó estava com uma saudade imensa do seu pai. Mas em contrapartida, o seu coração estava tremendo de medo do seu irmão. Jacó pensava: será que quando Esaú me vê, ele vai me perdoar? Será que quando Esaú me ver chegando, ele vai me abraçar ou ele vai cumprir a promessa que ele fez que me mataria? E a Bíblia diz que Jacó ora a Deus, porque ele manda alguns presentes primeiro para o irmão, para aplacar, para apaziguar, para acalmar os ânimos. Ele manda alguns presentes. E ele ora ao Deus de Israel. Ele fala: o Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor falaste que era comigo, e é comigo, e mandaste eu retornar para a casa de meu pai, e o Senhor estaria comigo. Eu consigo ver o medo de Jacó de ir para o outro lado, porque ele faz Deus se lembrar da promessa. E a Bíblia é bem clara que ele vai e manda mais presentes, mas dessa vez ele divide em dois grupos. Ele manda um grupo por um lado, um grupo pelo outro. Ele ainda estava com medo, meu irmão. Eu fui pesquisar o que significava Jaboque. A primeira vez que eu ministrei essa palavra, Deus me deu como ponto de encontro. Mas para o dia de hoje, Deus me deu como lugar de se esvaziar-se de si mesmo. Porque a tradução Val de Jaboque, Val é transição, é sair, caminhar, seguir. Jaboque, de todas que eu peguei de tradução, do pé da raiz, a que mais me chamou a atenção foi esvaziar-se. É como se Deus estivesse dizendo para nós, entre linhas: para você avançar para o outro lado, primeiro você vai ter que se esvaziar de si mesmo. Não tem como eu chegar para o outro lado sem se esvaziar de mim mesmo. Era isso que Deus queria com Jacó antes de dar a bênção por completo, antes de matar a saudade do pai, antes de matar a saudade dos parentes e da terra que ele cresceu. Ele precisava se esvaziar-se de si mesmo. Mas só tem um jeito, meu querido, de você se esvaziar. Só tem um jeito de eu me esvaziar. É eu tirar o meu próprio eu e colocar nu e cru diante da presença do Criador. Só tem um jeito. E é ficando sozinho. Eu não consigo ser eu mesmo do lado de outra pessoa 100%. Eu não consigo me entregar 100%, porque às vezes eu posso ter vergonha na minha oração. Às vezes eu posso ter medo. Será que o irmão vai ouvir o que eu estou falando? Será que o irmão vai escutar o que eu estou declarando? E existem momentos na nossa vida em que Deus permite que você fique sozinho. Existem momentos na vida em que Deus permite que parente, que amigo, que serviço, que casa e até mesmo igreja te deixe sozinho, para que Ele trate com você. Porque se Ele não fizer isso, nós não conseguimos avançar para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Se Ele não fizer isso, eu não consigo andar adiante para aquilo que o Deus dos céus tem para a minha vida. A promessa está diante de nós, Israel de Deus. Mas antes de vocês abraçarem essa promessa, eu preciso que vocês se esvaziem por completo. Sabe? E essa é a hora que Jacó para. Porque a Bíblia diz que era noite. A Bíblia não vai falar isso. Isso foi eu orando com Deus. Eu pensando com Deus, Maria. Talvez Jacó viu de longe as suas mulheres, os seus filhos, os seus gados
os seus servos seguindo adiante e ele ficando para trás. Só Deus sabe o que se passou no coração de Jacó naquele momento. De noite, no vale, sozinho. E a Bíblia vai narrar que aparece um varão, e Jacó percebe que esse varão é diferente. E ele entende que esse varão era o Senhor. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor, mas ele lutou sem as suas armaduras. Sabe, a Bíblia fala que o anjo falava para que Jacó largasse ele, e Jacó não largava. E fica só nesse monótono. Mas orando a Deus, eu falei: Senhor, será que Jacó, enquanto segurava o anjo, enquanto lutava com o anjo, ele não dizia: olha, eu quero mudança de vida, olha, eu quero mudança de caráter, olha, eu quero mudança de caminho, olha, eu não quero ser mais conhecido como quem eu sou, mas eu quero ser conhecido como alguém justo, como alguém honesto, como servo do Senhor. Eu não quero mais ser conhecido como aquele homem que conquista tudo na força do braço. Eu quero ser conhecido como alguém que anda debaixo da promessa de Deus, confiando na voz de Deus e entendendo que em cada estação da minha vida o Senhor prepara o pão e o alimento, e eu não preciso mais lutar com homens, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não quero ser mais conhecido como esse homem que roubou, que teve que ser malandro, que teve que ser astuto para ter as coisas. Quem sabe Jacó não começou a expor tudo para fora enquanto lutava com aquele anjo, dizendo: olha, eu não sou perfeito, eu não sou ninguém, sabe, eu quero voltar para a casa do meu pai, mas eu quero voltar bem. E esse voltar bem, meus queridos, é voltar se dando bem com seus próprios irmãos. Oh Jesus, quantas pessoas deixam de servir a Cristo por inimizades, por desentendimentos? E a palavra do Senhor hoje é clara, dizendo: olha, não há desentendimento, não há desacordo, não há desaforo em que o Senhor não perdoe, em que o Senhor não resolva. Sabe, falando isso com vocês agora, o Senhor me faz lembrar da mulher que seria apedrejada, e Jesus chega naquele momento e salva a vida daquela mulher, porque ele escreve sobre a areia e diz: olha, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que houve um silêncio absoluto e todos foram embora, e Jesus conversou com aquela mulher e falou: olha, e Jesus é lindo, porque ao mesmo tempo que ele nos ama, ele nos corrige com amor, mas não peques mais. Ou seja, vá, mas não cometa mais essa mesma intenção que você já cometeu. Sabe, era isso que estava acontecendo com Jacó. Ele estava se esvaziando de si aos poucos. É por isso que a luta demorou tanto tempo, porque vai saber quantas coisas Jacó desabafou durante a luta com o anjo. Havia um caminho para lá. Janeiro já começou. Talvez algumas pessoas na igreja do Senhor já passaram seu Jaboque. Talvez outros estão entrando em Jaboque. Mas a palavra do Senhor para vocês é: o Jaboque não é o seu fim. Sabe, o vale não é o final da sua história, pelo contrário, é o início de uma nova jornada. Deus, ele te leva onde ele quer, ele te coloca onde ele quer, e ele faz conosco aquilo que ele quer. É como ele fala para Jeremias: desce até a casa do orneiro e repare ele trabalhando como vaso. Vocês são como vaso nas minhas mãos, eu monto e desmonto se for necessário. O apóstolo Paulo fala que existem vasos para a honra e vasos para a desonra. Ora,
Se o meu vaso ainda não está sendo um vaso de honra, tenha certeza, meu amado, Deus vai esvaziar você. Isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui é uma confirmação do Senhor dizendo ao teu coração: ei, se você não entender o que eu estou falando com você nessa noite, se você não se esvaziar, eu vou agir por conta própria e vou fazer você se esvaziar. Porque tu és vaso na minha mão, e se for necessário, eu pego o vaso, eu quebro e restauro de novo para ser um vaso de honra, para que vocês voltem para casa. Jesus está voltando, meu amado. Sabe, Jacó entendeu: olha, do que adianta eu ser próspero, do que adianta eu ser rico, do que adianta eu ter tantas e tantas coisas, se aquilo que eu mais amo eu não tenho, que é a presença do meu Pai? Ora, o que adianta eu ser um homem de sucesso? O que adianta eu ser uma mulher de sucesso? O que adianta eu ter o poder da terra, se eu estou longe dos braços daquele que se entregou por você e por mim? Nada disso gera valor nenhum. Meu querido, Jesus morreu por você. Jesus se entregou por você. Sabe, cada chicotada, cada batida era um pecado nosso. E a Bíblia diz que em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele pensou em parar, em nenhum momento ele pensou em dizer: Senhor, sabe, Pai, esse povo não merece mesmo. Sabe, Pai, esses seres humanos não merecem a minha graça, não merecem o meu poder. Em nenhum momento disso Jesus disse isso. Pelo contrário, ele assume o papel dele de Cordeiro Santo e se entrega ao Pai, para que eu e você tivesse a mesma chance de Jacó, de poder voltar para a casa do Pai, bem com o irmão, bem com a família, bem com a casa, e feliz e completo, não só com as bênçãos de herança que Deus já te prometeu, mas é uma bênção maior sobre essa. Ter o Senhor Jesus lado a lado com vocês. E enquanto eu estudava essa palavra, eu falei: Senhor, quantas coisas foram anuladas, quantas coisas foram fechadas na vida de Jacó, depois que ele foge de Moriquim? Quantas coisas Jacó não perdeu? Jacó perdeu o crescimento dos sobrinhos, Jacó perdeu a velhice do pai, Jacó perdeu a comunhão com a família, Jacó foi em uma terra estranha. Sabe, quantos sonhos Jacó deveria ter? E Deus me faz lembrar de Isaac, quando intuem os poços dele. A Bíblia diz que os filisteus ficaram com inveja, porque Isaac prosperou, e prosperou muito em Gerar. Aonde as mãos de Isaac colocava, aquele lugar era abençoado. Mas isso acontecia porque Isaac era um homem de fé. E a Bíblia diz que quando houve fome naquela terra, o coração de Isaac pensou em ir para o Egito. Mas aí vem a voz de Deus e fala: não vá, fique aí, porque aí eu vou te prosperar e gerar. Isaac ouve o conselho de Deus. Isaac ouve a voz de Deus. É como eu já ministrei algumas vezes aqui para vocês. Servir a Deus não significa que eu vou ser isento das dificuldades e das causas naturais dessa terra. Não significa. Eu mesmo passei por uma situação chata ontem e amei. Hoje ainda, todo dia eu vou louvando a Deus no trabalho. É meia horinha de carro, então tá com louvor, vou orando até chegar no serviço lá em Boituva. Mas a minha alma estava tão chateada, tão entristecida, que eu nem coloquei o louvor hoje. Eu falei: Senhor, eu não consigo louvar, eu estou triste, eu estou chateado.
orei até o meio do caminho e depois eu soltei o som bem baixinho e fiquei quieto, dirigindo. Aí quando eu chego no trabalho, eu começo a pensar, falei, não, Senhor, eu preciso me ligar no trono, porque hoje eu ministro. Eu preciso que o Senhor ministre o meu coração. E aí Deus começa a falar para mim nessa travessia, olha, os poços de Jacó foram entulhados. Sonhos, planos, desejos, e foram entulhados. Assim como os poços do pai dele foram entulhados por Isaac. Abra comigo em Gênesis 26. E Jacó era muito parecido com Isaac, porque Jacó não brigava com ninguém. Ele brigava para conquistar as coisas dele na força bruta dele. Mas você não vê Jacó batendo boca, você não vê Jacó saindo na porrada. Não. Você vê Jacó trabalhando, lutando. E eu acredito que ele aprende muito bem isso com a postura do pai dele, porque Isaac poderia ter brigado com Maria, com os outros pastores que ficaram infernizando: ó, não, esse poço é teu, esse poço deu água, mas você é na minha terra. Não, esse poço é meu. E toda vez que Isaac abriu um poço, alguém ia lá reclamar com ele. E a posição de Isaac era neutra. Tudo bem, quer ficar com o poço? Fica, eu sigo em frente. Em Gênesis 26, verso 22, diz assim: partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Sabe o que Deus está falando aos nossos corações nessa noite? Quem luta por nós é Ele. Quem dá a nossa vitória é Ele. Quem nos faz levantar a vitória é Ele. Compensa eu ficar me desgastando? Ou compensa eu entregar nas mãos de Deus? Sabe, Isaac entregou. E a Bíblia diz que no terceiro poço que ele cava, há uma bênção de expansão. Se coloque em pé. Porque essa bênção de expansão que estava sobre a vida de Isaac, também estava sobre a vida de Jacó, pastor. Mas para que essa expansão fosse por completo, ele precisou passar pelo val de Jaboque. Há caminho para vocês do outro lado. E isso já está bem claro. Todas as ministrações confirmaram isso. Talvez, nos seus olhos, você está em alto mar e não vê terra firme. Só vê problema, pastor, mas não vê chão. Só vê dificuldade, mas não vê o milagre. Só vê o desespero, mas não vê a graça. Só vê o difícil, mas não vê a fartura e a facilidade do Senhor, o facilitador das nossas vidas. Sabe, olha, eu quero orar por vocês, para que hoje cada um de nós tenhamos a chance de se esvaziar, de entregar na presença de Deus quem realmente eu sou. E se você tem vergonha de dizer palavras, ore em espírito, que o Senhor vai ouvir o teu pensamento. Há uma promessa de Deus para vocês. Canaã está logo ali. A terra do seu pai está logo ali. Desavenças familiares está logo ali. Patrão bravo está logo ali. Contas para pagar está logo ali. Dificuldades para encontrar está logo ali. Resultados de doença está logo ali. Mas deixa eu dizer uma palavra do Senhor: se você continuar cavando poços da presença de Deus, o poço da largura, o poço da bênção, o poço da prosperidade vai se abrir sobre a tua vida. E aquilo que não tem dado certo, aquilo que tem dado errado, o Senhor mudará a tua história e fará de você herdeiro das promessas de Cristo.
estava lendo a história de Jacó, pastor. A Bíblia diz que hoje tocou na coxa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente sai diferente da maneira que entrou, né, pastor? E a maneira é tão diferente que Deus deixou uma marca registrada em Jacó. Você Jacó, você quer ser diferente? Você quer ser usado? Você quer ser abençoado? Você quer assumir as promessas de Abraão e de Isaac? Então recebe aqui uma marca que todo dia você vai lembrar que eu te marquei e que a sua mudança começa a partir de hoje. E a Bíblia diz que Jacó sai mancando porque foi tocado na coxa. Deixa eu dizer algo para você da parte de Deus. Ainda que você seja marcado, e talvez a marca seja igual a de Jacó, saia mancando depois da batalha, saia desgastado depois da batalha, saia machucado depois da batalha. Assim diz o Senhor: eu vou permitir para que você se lembre que eu sou Deus e eu te mudei, Jacó. E a palavra do Senhor diz que Jacó vai se aproximando, ele sai do vale, ele sai de Jaboque, ele sai do lugar de transformação, ele sai do lugar, ele anda em frente, ele prossegue, ele vai em frente. E quando ele chega, Isaú está com os braços abertos e fala: meu irmão, que saudade. Ei, deixa eu dizer algo do Senhor para você. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa noite, mas se há algo que o Senhor consegue resolver, é familiar. Parecia impossível para Jacó, mas o Senhor fez possível depois de Jaboque. Isaú estava com o coração aberto, com o coração quebrantado, e disse: que saudade. Vem aqui e me abraça, meu irmão. Ei, eu não sei o que te espera do lado de lá, mas há uma palavra do Senhor para vocês. O que te espera do lado de lá é bênção, viu? É bênção do Senhor sobre a tua vida. E você vai ser marcado sim, assim diz o Senhor, para se lembrar que eu sou Deus, diz o Senhor. E a tua marca vai gerar fé, vai gerar amor, vai gerar salvação, não só para você, mas para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho e para os teus colegas, em nome de Jesus. Há uma promessa sobre a tua vida. O seu amanhã não depende mais de você, o seu amanhã depende de Deus agora, o seu amanhã depende do Senhor agora. Entenda uma coisa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa luta, se entregar para mim, eu faço, eu conquisto e te entrego, viu? Não tenha medo, pois eu sou Deus. Nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu vou até aqui. Aleluia, irmãos. Me engano, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Há uma marca do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Saia desse culto tendo a certeza de uma coisa: se você se posicionar como Jacó se posicionou, você será marcado sim, mas marcado para a bênção. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, pastor, passo o microfone para você. Deus abençoe pela oportunidade. Jesus. Jacó foi tocado. Sentiu dor, fala.
está muito abatido, angustiado ainda, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Não sei por. Agora, o que nós vamos fazer é orar por você. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Quem sabe está batido a alma? Batida? Por que te abates, ó minha alma? Sabe que Jacó estava angustiado, estava batido. Ele tinha que enfrentar o irmão dele. O irmão dele estava dando uma promessa para ele que ia matar ele, não é? Uma vingança. Mas Deus mudou a história, né? Então venha mais pessoas, se quiserem. Venha receber a bênção de Deus. Quem sabe seu coração está angustiado, sua alma está batida. Eu quero orar por você agora. Aleluia. Momentos difíceis na minha vida, me sentia abatido. A minha alma estava abatida, triste. Mas o Senhor Jesus Cristo apareceu da maneira poderosa na minha vida e me levantou. Assim Ele faz com você também. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção, depois eu quero orar por todos. A alma batida, ela pode ser restaurada pelo poder de Deus que é em Jesus. Se você está pensando no problema ainda, você vai sair dessa porta e vai pensar no problema, não vai conseguir dormir e vai pensar no problema. Você pode deixar tudo isso aqui diante do altar. Esse problema na mão de Deus, você sai daqui abençoado, agraciado, fortalecido no poder de Deus. A alma batida, só o Senhor pode fazer. Médico não pode fazer. Mas o Espírito Santo pode fazer em nome de Deus. Quero ver o sol já cansado brilhar em um príncipe aparecer.
Senhor Deus, a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Yeah.
Deus é um Deus que trabalha. Estou vendo muitas pessoas abatidas. Sente um pouquinho, irmãos. A cidade da Tiniga, um músico, não é da nossa igreja, tocando no altar, na angústia, a depressão levou ele à morte. Isso está acontecendo direto fora no altar. Eu quero que a tua vitória esteja na sua vida, que a bênção esteja na sua casa, na sua família, na tua alma, a sua alma seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Tenho visto muito isso aí. Com tristeza a gente vê tantos jovens que conhecem a palavra, toca, ou tocava no caso, e parte para a eternidade, sem Jesus. Sem Jesus. A pessoa que vai com a sua própria vida, presta atenção. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém, irmãos? Ele fala aqui, destrói o corpo que é o templo do Espírito Santo, perde a salvação. É triste falar isso, mas é uma verdade. Eu, como homem de Deus, tenho que falar a verdade aqui no altar. Que você possa estar firme com Cristo. Que a sua alma seja sarada em nome do Senhor Jesus, como nós oramos aqui. Que você pode pensar, nós podemos passar por um momento amargo, difícil, complicado, mas eu vou com o Senhor Jesus até o final. Eu não vou parar, eu não vou desistir, jamais. A minha vida está na mão de Deus. Deus diz assim: a minha vida está na mão de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus, a canção diz assim. Sabe o que é isso, irmãos? Sem reclamar. Quando eu estava pregando lá, Deus falou assim: há muitas pessoas que estavam com o coração angustiado e batido. Estavam, mas em nome do Senhor Jesus, se você tomou posse, a sua alma está abençoada. Você não vai voltar para a tua casa pensando no problema. Deixa o problema de lado. Coloque Jesus como o Senhor da sua vida, em nome do Senhor Jesus.